Opa, tudo bem? Eu sou o Anui e no final de 2014, FNAF, que naquela época ainda era uma novidade, já tinha lançado 2 jogos que fizeram bastante sucesso e conseguiram juntar uma boa quantidade de fãs. Fãs esses que estavam bastante ansiosos para o lançamento do terceiro jogo da franquia. E em novembro de 2014 foi finalmente lançado o trailer do terceiro jogo de FNAF. Exceto que não, na verdade esse suposto trailer de FNAF 3 não passava de uma animação feita por um canal chamado Golden Lane. E mesmo com a descrição do vídeo literalmente falando que o vídeo era um fan-made, teve bastante gente que acreditou nessa mentira. E você deve estar se perguntando por que eu tô contando essa história? Bem, é porque foi a partir desse trailer falso que muitas pessoas conheceram a Golden Lane, que logo se tornaria uma das principais referências em animação aqui no YouTube, produzindo vários vídeos de uma qualidade muito alta, incluindo até mesmo séries originais utilizando os personagens de FNAF. Porém, depois de um bom tempo produzindo animação de FNAF e até de outros personagens da internet como Siren Head, SCP e até Among Us. Sim, isso mesmo que você ouviu, Among Us. Eles finalmente decidiram produzir uma série original deles, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, sem mais enrolações, eu lhes apresento Candyland. Go wrong. But as my brother once said, anything can be fixed with a little smile. Candyland foi um projeto da Golden Lane que inicialmente começou com uma minissérie de alguns episódios, mas que devido ao sucesso dessa minissérie, já foi anunciado e está ainda em produção no momento que eu estou gravando esse vídeo, um jogo de Candyland. Mas eu estou me apressando muito, vamos começar pela minissérie que foi lançada no canal da Golden Lane. No primeiro episódio nós conhecemos o Candy, que é esse animatrônico com aparência de canguru. E pelo que tudo indica, o Candy é o principal mascote desse parque. Até porque a logo do negócio tem a cara dele e o nome desse parque literalmente significa Terra do Candy, então né? Acho que ele deve ser importante. Bom, o episódio começa com o Candy fazendo uma apresentação para o público, até que ele volta para o camarim para poder recarregar, quando de repente surge um cara com a máscara de rato e implanta um tipo de vírus no animatronic. E no final do episódio, o Candy começa a entrar em pane, terminando assim o primeiro episódio dessa minissérie. Indo para o segundo episódio, nós conhecemos Suzy Snack Time, uma dos mascotes da Candyland. E eu acho que eu nem preciso falar que essa animatronic é obviamente inspirada na Baby de Sister Location. Até o lance da cara se abrindo tem aqui também. Mas isso não é importante, eu só queria falar aqui para vocês para deixar essa curiosidade. Então, voltando para o episódio, nele a Suzy começa a ouvir um barulho e vai ver o que é e acaba encontrando uma criança chorando. A Suzy até tenta ajudá-la, mas a boca dela cai. Ela começa a entrar em pane assim como o Candy, terminando o episódio tocando na mão da menina e deixando em aberto se a Suzy atacou ou não a garota. Agora a gente vai pro terceiro e último episódio dessa minissérie, onde nós conhecemos o Tuki, um animatrônico com forma de tucano, que começa fazendo uma apresentação de mágica para o público. E depois dessa apresentação ele acaba voltando pro seu camarim quando ele dá de cara com a Suzy, sem a sua boca e com a pelúcia da criança do episódio 2, dando a entender que sim, ela atacou a criança e a matou. E o episódio termina com os dois olhando um para o outro. Bom, essa foi a história da minissérie, que foi a primeira coisa produzida sobre Candyland. E com o sucesso desses episódios, a Golden Lane soltou um trailer anunciando a produção de um jogo de Candyland. Esse anúncio acabou confundindo bastante as pessoas, pois pelo que dava a entender, os 3 episódios serviriam apenas como curtas de apresentação do projeto de uma futura série, com mais episódios e uma história mais bem feita. E sim, essa ideia ainda continua, mas como os episódios tiveram uma boa recepção do público, até mais do que a Golden Lane esperava, eles decidiram expandir mais o projeto. Tanto que além do jogo, eles também criaram um novo canal dedicado apenas a postar vídeos e principalmente shorts sobre Candyland. Inclusive, no começo do ano foi postado um trailer sobre a série nesse canal, anunciando que a série seria lançada ainda esse ano, só que sem uma data específica. Quer dizer, eu até poderia dar uma olhada no Twitter deles para ver se já foi anunciada uma data de lançamento, mas algumas pessoas acabaram banindo esse aplicativo do meu país e eu não tô conseguindo usar VPN para poder acessar ele. Puta que pariu. O importante é que até o momento nem o jogo e nem a série foram lançados. E bom, essa foi uma explicação sobre o que é Candyland. Agora a gente vai falar sobre uma grande polêmica que teve envolvendo NFT.
Sim, isso mesmo, Candyland tem NFT. Explicando de uma forma resumida, NFT, ou token não fundível, é uma imagem criptografada que caso você pague um determinado valor, a imagem se torne propriedade sua e só você pode utilizar ela. Foi meio ruim essa explicação que eu dei, mas eu acho que deu para entender. Bom, a Golden Lane Studio postou algumas NFTs no seu Twitter, e eu nem preciso falar que obviamente as pessoas não gostaram nada disso. Até porque grande parte da internet, e eu também estou incluso, odeia as NFTs, porque é um negócio que você paga caro por uma simples imagem que não muda literalmente nada. No caso da Golden Lane foi pior, porque a empresa já tinha uma conta no Patreon, onde ela recebia doações para a produção da série e do jogo. Ou seja, eles já estavam recebendo dinheiro de doações e ainda queriam mais. Bom, agora dando a minha opinião, mesmo que eu também não goste desse negócio de NFT, eu não tô com raiva da empresa. Pra mim ela ainda pode dar a volta por cima. Assim como foi com Pop Playtime. Sim, pra quem não lembra, Pop Playtime também teve NFT no começo do jogo e também foi muito criticado pelas pessoas. Porém a empresa foi rápida e já desistiu dessa ideia. Tanto que atualmente ninguém se lembra que essas NFTs de Pop Playtime existiram. E pra mim a mesma coisa pode e eu quero que aconteça com Candyland. Porque sinceramente, pra mim essa série Candyland ela tem um grande potencial. Eu sei que muita gente critica ela falando que é só uma cópia de FNAF, mas pra mim isso não tem problema. Se eles fizerem uma história legal e bem feita, independente de qual seja a inspiração, do quanto seja parecido com o FNAF, pra mim vai ser uma coisa boa e eu vou querer jogar esse jogo ou assistir essa série. Mas por hoje é só isso. Obrigado por ter assistido até aqui, redes sociais na descrição e se cuidem.